Agora vai! Everton da Inglaterra libera 4 jogadores e negocia com o Mengão a compra do meia argentino Charly Alcaraz. Primeira convocação de Carlo Ancelotti tem 5 jogadores do Mengão. Ele levou quase o sistema defensivo inteiro do Flamengo. Excelente notícia sobre Gerson. Você vai acompanhar o boletim médico do volante. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E antes de falar do Mengão, vamos falar aqui da seleção brasileira. Aliás, tá tudo aí no mesmo pacote, né? Seleção brasileira, Seleflá. Porque o Flamengo não é time, o Flamengo é uma seleção. 5 atletas do Mengão estão na primeira convocação do italiano Carlo Ancelotti. O sistema defensivo inteiro: Wesley, Danilo, Alexandro, Léo Ortiz e Gerson. Só faltou ele chamar o Rossi. Se o Rossi fosse brasileiro, estaria lá. Bom, a seleção joga no dia 10, o último jogo da data FIFA de junho. E aí existe uma preocupação porque o Flamengo estreia o Mundial de Clubes nos Estados Unidos no dia 16. Essa também é a minha grande preocupação. Como é que fica a cabeça do atleta, né? O Brasil joga dois jogos das eliminatórias agora na data FIFA de junho. E aí, logo depois, tem a Copa do Mundo de Clubes. Como é que fica também a cabeça do atleta, né? Vai numa jogada, não vai, tira o pé. E aí, como é que fica? Acho que a Copa do Mundo de Clubes tem uma importância muito maior do que um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo, né? Guardadas as devidas proporções, com todo respeito, mas todo jogador aí está sonhando com essa Copa do Mundo de Clubes. São 32 das melhores equipes do mundo, enfim, nos Estados Unidos, a primeira grande competição de clubes da FIFA. Vai dar o que falar, hein, esse Mundial. Bom, as primeiras palavras do Ancelotti como treinador da seleção brasileira foram essas: é uma honra e um grande orgulho comandar essa seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho muita animação que o Brasil volte a ser campeão. Precisamos de todos vocês. Fui recebido aqui com muito carinho. Estou muito contente e animado. E você? O que você achou aí da coletiva do Ancelotti? Assistiu, não assistiu? Mudou um pouquinho o seu sentimento com a seleção brasileira? Vai voltar a torcer? Acha que o Ancelotti vai resgatar esse espírito aí do torcedor, né, brasileiro por sua seleção? Acha que o Brasil agora vai voltar a vencer? Tem chance na Copa do Mundo do ano que vem? Deixa aí nos comentários, porque é importante saber a sua opinião nesse termômetro aqui com a chegada do italiano. Rapaz, foi um aparato surreal lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca. Vários jornalistas do mundo inteiro, tinha jornalista italiano perguntando para o Ancelotti sobre esse processo da seleção, e algumas caras novas na seleção e alguns velhos conhecidos, né? O Casemiro, ele tem muita confiança no volante do Manchester United. O Danilo e o Alexandro, acho que ele chamou também pela experiência da dupla, de passar para os mais jovens, preparar essa nova geração aí, que até o momento não deu muito certo. Perguntaram para ele por que o Vinícius Júnior joga muito no Real Madrid e na seleção não consegue exercer metade do que ele faz na Europa. Tudo isso é importante. E o Ancelotti gosta de trabalhar com jogadores brasileiros, porque ele ama o futebol brasileiro. O futebol que é o maior do mundo, né? O que deu tantas glórias, a maior seleção do mundo agora tem o maior treinador europeu, o treinador de mais conquistas. Eu acho que vai dar certo, mas deixa aí nos comentários o que você acha. Bom, e essa convocação aí dos atletas do Flamengo, achou justa? Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Por falar no Gerson, vocês viram aí que ele foi convocado. Mas antes, saiu um boletim médico divulgado pelo Flamengo que foi bastante animador, né? Uma excelente notícia aí sobre o Gerson, que preocupou ontem, saiu de campo, colocou uma bolsa de gelo no joelho, lá no banco de reservas do Allianz Parque, e a nota oficial do Flamengo sobre a situação do Coringa foi essa aqui.
Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de ontem. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira, dia 26 de maio, no CT Jorge Elal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos de fisioterapia. Então, graças a Deus, foi apenas um susto, essa inflamação aí no joelho que já vai passar, ele vai tomar lá uns medicamentos e vai fazer um fortalecimento, um trabalho de fisioterapia, já visando aí esse próximo compromisso do Flamengo, quarta-feira! Esqueça tudo, hein? É Flamengo e Deportivo Táchira, o último jogo da fase de grupos, é aquele jogo para a gente carimbar a classificação para as oitavas, para o mata-mata, as oitavas de final, que só vai acontecer após a Copa do Mundo de Clubes, mas aí o Flamengo se classifica e fica tranquilo. O Flamengo tem 2 jogos antes do Super Mundial, enfrenta o Deportivo Táchira quarta-feira, e no final de semana, também no Maracanã, o Flamengo não tem viagem, recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, Mengão vivo nas 3 competições, rumo à liderança. Já a gente vai passar o porco aí, ontem foi apenas uma amostra aí do que está por vir nesta temporada. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia do Gerson, uma notícia animadora. Gerson, não preocupa, pelo menos foi o que informou o Flamengo. Amanhã a gente vai trazer aqui um boletim de como é que tá o Plata, como é que tá o Alan, o Pulgar, o De La Cruz. São jogadores que estão fazendo a transição, saindo do departamento médico e trabalhando já no campo. Se eles ficam à disposição para esse jogo contra o Deportivo Táchira, ou se jogam apenas contra o Fortaleza para adquirir um ritmo de jogo, e aí eles embarcam para os Estados Unidos. Repito, a minha única preocupação é que o segundo jogo da seleção brasileira vai acontecer no dia 10 de junho, 6 dias antes da estreia do Mengão no Super Mundial, Flamengo que estreia contra o Esperance no dia 16. Bom, a última informação é sobre mercado da bola, né? E cada um fala uma coisa sobre Charly Alcaraz. Parece que cada um tem uma informação diferente. E aí o torcedor fica na dúvida, né? Sem entender. Vai ser vendido, não vai ser vendido? Bateu a meta, não bateu a meta? Vai ter reviravolta? Vai voltar o Flamengo? Vai continuar na Europa? O Everton vai comprar? Então vamos aqui atualizar a situação de Charly Alcaraz. Terminou a temporada europeia. O Everton encerrou a sua participação na Premier League com uma vitória diante do Newcastle com um gol do Alcaraz. Foi 1-0 Everton com um gol do argentino Alcaraz. E aí a gente tem informações aqui do jornalista Paul Joyce, do jornal The Times. Há conversas entre Everton e Flamengo, nesse momento, pelo fechamento de um acordo para a permanência de Charly Alcaraz no futebol inglês, segundo informações do Paul Joyce, do The Times. O Everton decidiu que não vai manter 4 jogadores: Armando Broja, Jack Harrison, Jasper Lindstrom e Orel Mangala. Entretanto, o Everton deseja permanecer com o Alcaraz. E foi amor à primeira vista. O Alcaraz deu certo lá na Inglaterra. A adaptação do Alcaraz na Premier League foi muito rápida, foi meteórica. O Alcaraz ele se adaptou mais à Premier League do que o futebol brasileiro aqui no Flamengo, porque com o Filipe Luiz ele não ia ter muito espaço. O próprio Filipe disse, olha, o Alcaraz ele não se encaixa muito no meu estilo de jogo, enfim, na frente dele tem 2 ou 3 atletas, ele tá no final da fila, e aí a gente conversou, eu e o Boto, pra gente não perder essa oportunidade de fazer dinheiro com o Alcaraz, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo, e aconteceu no ano passado com a antiga gestão. E aí, na informação desse repórter do The Times, chama a atenção que os números apontam que o cria do Racing, da Argentina, ex-jogador da Juventus, conseguiu se adaptar muito rápido. E os dirigentes do Everton gostam do Alcaraz. Então eles vão tentar comprar o Alcaraz, mas eles vão tentar pagar um valor menor. E aí vai acontecer uma nova negociação. Na sequência de 3 vitórias do Everton, agora na parte final da temporada, o Alcaraz foi super decisivo e foi titular em 2 ocasiões, deu uma assistência contra o Fulham e balançou as redes diante do Newcastle. Agora vem a informação-chave. Tanto o Flamengo quanto representantes do Alcaraz
negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória estipuladas em contrato, né? Que tinha lá no contrato, lá quando o Flamengo negociou o Alcaraz, ele estava jogando o Campeonato Carioca e de repente fez um gol e viajou para a Inglaterra e se apresentou ao Everton. E aí, na cláusula, estava dizendo lá, se o Alcaraz disputar uma quantidade de jogos de titular ou 45 minutos das partidas, o Everton fica com a obrigação de compra. Então, representantes do Alcaraz e pessoas ligadas à diretoria do Flamengo negam que o argentino tenha, podemos dizer assim, batido essas metas no contrato. Mas, no Flamengo, o discurso é de tranquilidade, porque o Alcaraz, ele tem propostas de outros clubes da Premier League. Então, se o Everton não exercer a compra, o Flamengo pode negociá-lo com outra equipe. E o Everton sabe disso, que existem outras equipes interessadas. Porque ele chegou lá em um curto período, ele já se adaptou, fez gol, assistência, jogando igual gente grande lá com os titulares do Everton. Então, a situação de momento é essa. O Everton está negociando com o Flamengo a compra do Alcaraz. A gente fica aqui sem saber os valores, porque o Flamengo não fala do assunto, o Everton também não vai falar sobre esse assunto. Então, no final do ano, período em que sai o balanço financeiro, aí sim o Flamengo é obrigado a colocar os números, os valores dessa venda do Alcaraz para o Everton da Inglaterra. E o jogador, segundo os próprios representantes, está muito feliz no Everton e não pensa em voltar. Então, boa sorte aí pro Alcaraz, né? Seja no Everton ou qualquer outra equipe. Se o Everton comprar o argentino, a gente vem aqui e informa qualquer atualização sobre esse caso, porque é dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Aliás, dinheiro não, bolada, milhões, que eu posso informar e garantir para os torcedores que me acompanham é que os valores giram em torno de mais de 100 milhões de reais. Bom, eu volto, hein? A qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, ó, deixa o seu like, seu joinha, ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso canal. Se inscreve também para a gente bater aí a meta de 800 mil até o meio do ano. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!